Olá! Hoje vou ler para vocês o capítulo 52 do nosso livrinho aqui, que trata sobre o ativismo judicial e a juristocracia. Dizia já Rui Barbosa que a pior ditadura é a do poder judiciário. Contra ela não há a quem recorrermos. O ativismo judicial é a escolha de um modo específico e proativo do poder judiciário que ele possui, para interpretar a Constituição e as leis, muitas vezes expandindo o seu sentido, o seu alcance e se adiantando aos acontecimentos. E a juristocracia significa o governo de juízes. Ao contrário do regime democrático de direito, cada juiz faz o que bem entende, o que bem quer. A prática continuada desse ativismo, então, se torna a juristocracia ou a chamada ditadura da toga. Esse ativismo se resume ao fato dos juízes legislarem a partir do tribunal, ou seja, eles interpretam as leis, eles criam leis dentro dos seus gabinetes através dos seus votos. E no Brasil, há muitos juristas que escrevem sobre esse assunto. Nem vou citar os nomes, porque todos eles são progressistas ou são de esquerda. O ativismo judicial é um tema tão crucial que cada vez que vão fazer as sabatinas para indicar ministros para o STF, o Senado faz essa pergunta: o que eles acham sobre o ativismo e tal. E, curiosamente, quem pergunta isso sempre são senadores petistas. Então, esse ativismo é um tema muito crucial. Talvez venha daí o desespero que os ministros lá do STF têm para conceder o indulto aos presidiários e principalmente para o Lula. Somado a isso, ainda temos os juízes chamados de garantistas. São aqueles que soltam todos os corruptos, todos os bandidos, desmoralizam as investigações da Lava Jato e mandam para casa seu Dirceu, seu Garotinho, o Rocha Loures, os irmãos Batista, Eike Batista e por aí vai. Esse garantismo jurídico é uma corrente filiada a um justo filósofo italiano chamado Luigi Ferrajoli e foi sintetizado no Brasil pelo professor Saulo de Carvalho e outros defensores da libertação de drogas e libertação de criminosos e etc. Se lermos esses autores, veremos que a atual Constituição ela é super garantista, pois ela prevê lá o seu processo legal, a ampla defesa, o contraditório, a presunção de inocência, enfim, ela está recheada de garantismos. Só que esse garantismo, ativismo, progressismo, tudo isso é esquerdismo, é uma coisa que nós estamos tentando fugir disso aí. Esse movimento garantista se explica pela enorme quantidade de recursos que o PT, que Lula, que a esquerda, enfim, ajuizam diariamente nos tribunais superiores, principalmente lá no STF. Só o Lula, por exemplo, tem 7 habeas corpus lá, um ainda nem foi julgado. E o exemplo mais emblemático desse ativismo é o que ocorreu em 31 de agosto de 2016, por ocasião do impeachment da Dilma, quando o presidente do STF, que era o senhor Ricardo Lewandowski, e o presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, rasgaram a Constituição para conceder a Dilma Rousseff todos os direitos, mandar ela para casa ganhando seus vencimentos e não lhe caçaram os direitos políticos. O que dizia o artigo 52 da Constituição? Vou ler aqui. Artigo 52 da Constituição Federal. Dizia o seguinte: parágrafo único. Nos casos previstos no inciso 1 e 2, funcionará como presidente ou do Supremo Tribunal Federal, limitando-se à condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, a perda do cargo com inabilitação por 8 anos para exercício da função pública, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. O que aconteceu? Para toda condenação tem que haver uma punição. E o que no caso foi totalmente abolida. A ré foi premiada por aquiescência do STF e do senhor ministro Lewandowski, que deveria ser o guardião da Constituição. E não teve nenhum prejuízo com isso. Foi ganhando seu salário, foi embora para casa e ainda foi concorrer ao cargo de senadora. O juiz deveria apenas seguir a lei, interpretá-la e aplicá-la em caso concreto diante de si. E como a lei deve ser e como deveria ser aplicada, como está na legislação. Além disso, quando um juiz julga, ele está, na verdade, criando legislação, criando jurisprudência. Atualmente, o STF tem 7 ministros nomeados pelo PT.
então cuja a ideologia neles é flagrante. Até hoje, nenhum governo tinha colocado no STF os seus ex-advogados do partido, a ponto de criarem até aquele ET chamado embargos infringentes dos embargos para livrar os petistas da cadeia, lá no Mensalão e depois nessa fase da Lava Jato. Há ministros petistas bem declarados, né, lá no STF. São conhecedores da Constituição, são ferozes defensores do ativismo judicial, alegando causas sociais, direitos humanos e por aí vai. Tentam legislar sobre temas polêmicos e tomam decisões jurídicas ao arrepio da lei, esbulhando a vontade popular e materializando um sistema jurídico onde sua ideologia e seu desejo do partido que defende estão sempre acima da lei. O Brasil vive atualmente uma juristocracia, né? Ou uma ditadura da toga, entre aspas. A prova disso foi o episódio do avião, onde o ministro se insurgiu lá com o advogado e prendeu o advogado. Isso ocorre por quê? Pela omissão do Congresso. Alguém acha que um deputado como o Tiririca vai apresentar algum projeto de lei que modifique essa situação? Nunca. Então, por isso que a gente tem que ler, se atualizar, porque a situação tende a piorar. Eu peço a todos que curtam esse vídeo, se inscrevam lá no meu canal, César Ramos do YouTube, compartilhem isso, que mais pessoas precisam saber, essa informação precisa circular pela internet, para que milhares de pessoas tenham acesso a isso. Eu vou colocar vídeos toda semana explicando melhor isso, porque isso é um tema complexo, muito técnico, eu procurei ser mais sintético para se fazer entender, porque isso é um tema bastante amargo, mas é um tema que está nos sufocando. Obrigado a todos.